Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das atividades complementares. PET, volume 1, do ano de 2021, semana de número 2. Mas, antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá! Vamos falar um pouco sobre frações. Uma fração é representada de forma escrita por dois números inteiros, sendo um o numerador e o outro o denominador, onde A é o numerador, o número que fica em cima, e B, o denominador, o número que fica embaixo. O numerador indica quantas partes são tomadas do denominador. Já o denominador indica em quantas partes o número inteiro foi dividido. Esse tracinho aqui representa o quociente, indica a divisão entre o numerador e o denominador. Isso é muito importante. Outra coisa importante, as propriedades da fração. Numerador igual a zero. O que acontece? Dividir zero por qualquer número é sempre igual a zero. Agora, denominador igual a zero. Um número qualquer dividido por zero partes, não existe divisão a efetuar. É indeterminado. Denominador por defeito. Todo e qualquer número apresenta por defeito um denominador igual a 1. Por quê? Se dividirmos uma quantidade qualquer por 1, será sempre igual à mesma ou à quantidade inicial. Informações importantes. Vamos conhecer as operações com frações. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Uma regrinha prática simples, fácil de entender. Estamos somando um sétimo com 4 sétimos. Ou seja, denominadores é um número que fica embaixo. Eles são iguais. Basta você repetir uma vez e somar 1 mais 4, que é 5. Simples. Embaixo, 4 nonos menos 2 nonos. Denominadores, o número que fica embaixo, são iguais. Repete, 4 tira 2, 2 nonos. Apenas isso. Simplificação de fração, encontrar a fração irredutível, referente a uma fração equivalente, mais para frente eu vou explicar. Agora, vamos falar sobre adição de frações com denominadores diferentes. É uma regra bem prática para resolver. Primeiramente, quando os denominadores são diferentes, é preciso torná-los iguais. Para isso, utiliza-se o mínimo múltiplo comum. Ou seja, nós iremos encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Nessa situação, nós temos o 3 e o 5. Vamos fatorar, ou seja, dividir pelos números primos. Observe. Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Começando a dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Ah, professora, mais 3 e 5 não divide por 2. Tudo bem, deixa de fora. Vamos passar para o 3. 3 divide por 3. Deu 1. 5 não divide por 3, repete. Agora, o número que divide por 5, que é primo, é ele mesmo. Divide por 5. Repete o número 1. 5 dividido por 5 é 1. O mínimo múltiplo comum é a multiplicação do 3 com o 5, que é 15. Viu que encontrou aqui? Então, é o seguinte. Agora, 2 terços somando com 1 quinto, vai ficar essa fração aqui. Eu vou explicar por quê. Eu peguei o 15, dividi por 3, resultou 5. E multipliquei por 2, que é 10. Coloquei aqui. Repeti o sinal de mais. Depois, 15 dividido por 5, deu 3.
E o 3 multiplica com o numerador, que é 1. Resultou 3. Mesmo denominador, que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, repete ele, 15. 10 somando com 3, resultou 13. Aqui ele separou as frações, não tem problema, mas você poderia somar direto. 13, 15 avos. Toda vez que for adição de frações com denominadores diferentes, temos que encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, fatorando com os números primos. Agora, em subtração de frações com denominadores diferentes, é a mesma coisa de adição de frações com denominadores diferentes, porém, você apenas vai subtrair. Denominadores diferentes, mínimo múltiplo comum do 5 e do 7. Começa a dividir pelo número primo 5. 5 dividido por 5, 1. O 7 não divide, você repete. Agora o 7 é primo, divide por ele mesmo. 7 dividido por 7 ficou 1. 1,1. Finalizou. Agora, o mínimo múltiplo comum é multiplicar o 5 por 7, que é 35. Seguindo a regra, coloquei o 35 como denominador, agora precisamos encontrar o numerador das duas frações. Segue a regra. 35 dividido por 5 é 7. 7 multiplicando pelo numerador, que é o 3, resulta 21. Está aqui. 35 dividido por 7 é 5, vezes o 2, que é o numerador, deu 10. Está o outro numerador aqui. Ele separou, tudo bem, mas não precisava. Basta 21 menos 10, resultou 11. E repete o denominador, que é 35. 11, 35 avos. Lembre-se, adição e subtração de frações com denominadores diferentes, mínimo múltiplo comum. Fazer os denominadores ficarem iguais. E segue a regra. Dividir pelo de baixo, resultado multiplicar pelo de cima, para encontrar os numeradores. Atividade 1. Resolva as seguintes frações com denominadores iguais. Muito fácil. Lembre-se, adição e subtração de frações com denominadores iguais, repete o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Letra A. Os denominadores são iguais, repete ele e soma o 3 com 9 com 1. Resultou 13 sétimos. Aqui, repete o denominador, que é 2, e soma os numeradores. Resultou 20 sobre 2. 20 meios. Tem como simplificar. Tem como dividir 20 por 2. Resulta 10. É um número inteiro. Letra C. Repete o 8, mesmo denominador, e subtrai os numeradores. 15 tira 11, 4 oitavos. Essa fração tem como encontrar a fração irredutível. Pensar em um número que eu consiga dividir o numerador por ele e o denominador também por ele. Isso é fração irredutível. Ficou 1/2. Embaixo, repetir o denominador. 7 tira 12, tira 2. Devo 12, devo 2, devo 14 reais. Tenho 7 para pagar. Devo 7 quintos. Atividade 2. Resolva as seguintes frações com denominadores diferentes. Quando é diferentes, você tem que encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Na letra A, do 8 e do 4. Vamos calcular. Começa a dividir pelos números primos. O primeiro é o 2. Posso dividir. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 1. Posso repetir o número 2 e continuar a divisão. Ficou 2,1. Continuo com o número 2. 2 dividido por 2, 1. E repete 1. Finalizou. O mínimo múltiplo comum de 8 e 4 é a multiplicação do 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Duas frações,
Dois tracinhos com os mesmos denominadores. Regra: 8 dividido por 8 dá 1 vezes 3. O nosso numerador será 3. 8 dividido por 4 é 2 vezes 2. O outro numerador será 4. E somando 3 com o 4, ficou 7/8. Letra B. Mínimo múltiplo comum de 5 e 10. Vamos localizar. Começa a dividir por 2, primeiro número primo. O 5 não divide, repete. 10 dividido por 2 deu 5. Agora divide o 5 e o outro 5 por 5, porque o número 5 é primo. Ficou 1,1. MMC, o mínimo múltiplo comum, de 5 e 10 será o 2 multiplicando por 5, que é 10. Duas frações, mesmos denominadores. Regra: 10 dividido por 5 deu 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 5, 5. Ficou 6 somando com 5. 11 décimos. Mínimo múltiplo comum de 6 e 8. Começa a dividir por 2, ficou 4,3. Por quê? 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. Continua com o número 2. 4 dividido por 2, 2. O 3 repete. Continua com o número 2. 2 divide por 2, deu 1. O 3 não divide por 2, repete. Divide por 3, vai resultar 1,1. Mínimo múltiplo comum, multiplicou 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Duas frações, mesmo denominador. O MMC, 24, 24. 24 dividido por 6, 4 vezes 2, 8. 24 dividido por 8, 3 vezes 3, 9. Somou 8 com 9, 17/24. Na letra D, já apareceu aqui, o 3 ele é inteiro. Transformei em fração, colocando o denominador o número 1. MMC de 2 em 1 é 2. Então, já coloquei aqui, nem precisa de fazer esse procedimento de fatoração. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1. 2 dividido por 1 é 2, vezes 3, 6. Você tem R$1 e você deve 6, você fica devendo 5,5. Finalizamos mais uma videoaula. Gostou da videoaula? Curte ela, deixa um comentário e não se esqueça de acessar o meu canal e se inscrever. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados. Os pets, fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigada!